Fala, meus amores, JG Campos aqui com vocês mais uma vez pro nosso Vai Lá e Faz Cast. Hoje estamos no nosso terceiro episódio, se não me engano. É isso, Diego? Acho que é o terceiro, né? Cara, pessoal, vocês sabem que a gente tá... Hoje nós temos a terceira maior hub de podcast do Brasil aqui na Geração X Hub. E acho que na semana passada ou retrasada, né? Eu encontrei com a pessoa que eu vou entrevistar hoje no corredor. E a gente começou a conversar sobre vários assuntos diferentes, sobre mudanças, sobre você ir lá e fazer, sobre você estudar diversas coisas diferentes, até que você encontre o seu caminho. E, cara, batemos logo de cara. E hoje eu trouxe a pessoa que eu adorei conhecer. Estamos conversando muito antes do podcast. Eu até falei pra Igor, Igor, cara, já era pra gente estar gravando porque a gente já falou muita coisa legal. Quero que vocês me ajudem a receber Paty Rovera. Primeiro, muito obrigada, João, por me convidar. Assim, como você disse, batemos logo de cara, né? Se não tirassem a gente de lá, a gente ficava falando o dia inteiro, né? E agradeço, assim, ao seu público por estar aqui assistindo, dando atenção, né? E valorizando o nosso tempo de estar aqui contando as nossas histórias, né? Muito obrigada. Gente, e hoje a gente vai trazer alguns assuntos bem legais, e para quem me acompanha há mais tempo sabe que muitas vezes é difícil você se definir, porque às vezes você faz tantas coisas diferentes e a pessoa não enxerga a sinergia. Mas isso é aquela famosa procura da felicidade, né? Eu acredito. E a Paty, ela é um exemplo disso. Eu queria, Paty, que tu começasse dando uma introdução de como que foi a tua carreira. Quais foram as trocas de carreira que você teve para que a gente comece a construir esse papo tão gostoso que a gente vai ter aqui. Nossa, é uma longa história. Vamos lá. Eu era muito popular na escola, mas eu era muito bagunceira. Então, eu sempre levava a bronca das professoras. E aí, eu levava advertência, eu mesma assinava, e a professora falou assim, não, vou te castigar porque você assinou advertência. O que você odeia? Eu falei assim, essa semana do folclore, as pessoas ficam fingindo coisas, não sei o que. Ela, pois não, então você vai cuidar da turma de teatro. Aí eu, não acredito. Aí fui... Mas você realmente não gostava ou foi uma tática? Não, eu não gostava. Eu não gostava. Tá. E aí o que aconteceu? No meio desse caminho, tinham várias apresentações e várias peças de teatro que as pessoas participavam e eu, treinando-as, eu fui decorando os textos. E no dia, algumas pessoas faltaram, alguns alunos. Por quê? Porque eles tinham vergonha, né? E aí, como eu sabia as falas, eu fui lá e fiz, entendeu? Exatamente isso. E tinha um professor da Escola Macunaíma de teatro aqui em São Paulo, que ela é bem renomada, e ele chegou na minha professora e falou assim, eu gostaria de dar uma bolsa de estudos para ela no Macunaíma. E eu lembro muito bem que na época, eu sou de origem muito humilde, meus pais não tinham condição de pagar a condução até a escola, né? E a minha professora pagou no primeiro ano inteiro a minha condução para eu ir fazer o... Mas aquela mesma lá que... Exatamente, a mesma professora que teoricamente me castigou e me empurrou para uma coisa. Sim. E aí eu fui fazer teatro. Eu amava o que eu fazia, eu amava estudar. Logo, eu fui encontrada por uma companhia de teatro especializada em fazer teatros para empresas, né? E era muito legal porque eu era jovem, nessa época eu já estava me formando com o teatro, então eu tinha 17 anos. E era uma oportunidade, assim, única. Na época era um salário mínimo por apresentação. E eu fazia 20 apresentações por semana. Tipo isso. Fantástico. Então, eu chegava a ganhar mais do que o meu pai, né? Aí, às vezes. E aí, o pessoal, meus vizinhos, quando que essa menina vai arrumar emprego? Né? E eu tava ganhando muito dinheiro, né? Sim. E eu lembro uma vez que eu tava apresentando, acho que foi no Bradesco, lá na Cidade de Deus, eu falei assim, cara, eu não acredito, cara, que eu tô ganhando dinheiro
fazendo uma coisa que eu me divirto, né? É assim, cara, acho que eu achei meu propósito, né? É entreter as pessoas. E por um bom tempo foram três anos indo com a companhia. Só que como a gente tinha principais clientes, bancos, teve uma crise financeira asiática. E aí eles tiraram a verba de teatro educacional. Patrocínio, essas Sim, coisas, né? exatamente. E aí eu falei assim, cara, e agora? Eu já tinha construído uma vida meio que com um padrão para mim bom, e eu não tinha dinheiro para. E você tinha quantos anos, Paty? Nessa época eu tinha Começou com 17 e 20, então, né? isso. Com o dinheiro do teatro, eu comprei meu carro à vista, eu usava celular, por incrível que pareça, lá em 97, eu gastava R$ 1.000 de celular. E eu pagava assim, tipo, numa boa. Hoje eu jamais faria isso, entende? Sim, claro. Mas para mim vinha de forma, né, muito, muito legal. E assim, minha família não era muito a favor de eu ir fazer essas coisas, porque teoricamente não era coisa de moça de família. Tinha um estigma que. A questão do teatro em si, das Sim, apresentações? sim, porque antigamente no começo as atrizes elas eram muito taxadas de que sai com os caras para conseguir um lugar, não sei o quê. Então a minha avó ficava enchendo o saco, meu pai, e eu falei, não, eu vou provar que não é isso, né? E foi muito legal. E aí depois acabou, né? Acabou assim, diminuiu. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu entrei na Sony Music para trabalhar na área de marketing e fazer a publicação de novos CDs, promover as festas de lançamentos dos artistas. Ou seja, já foi a primeira transição aí. Uma Já- coisa nada a ver com a outra já. Exatamente, tipo, Sim. não tinha. Mas ainda no âmbito artístico. Sim, sim. Então, já conhecia bastante, porque eu fazia figuração em novela, em programa de televisão. Aí, uma vez eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque me chamaram para fazer uma novela e eu não passei porque tinha que usar manequim 38 e eu usava 40, então me cortaram, assim. Nossa. E eu tinha todos os pré-requisitos, né, para participar. E isso foi meio triste, né? Por isso que eu falo da questão do que as pessoas falam e do que é feito de verdade, né? O que acontece na realidade. Aí foi a minha primeira transição mesmo. E dessa forma eu fui trabalhando. Depois acabou que a presidência da Sony Music mudou, veio o pessoal do Japão e mudou totalmente a nossa área. Mas se eu te perguntar, tu conseguiu manter esse... Porque a gente tá falando de padrão. Tu conseguiu manter esse mesmo padrão da transição? Não, é assim, a Sony me liberava para eventuais apresentações, mas assim, eu nunca fui conformada com as coisas. Então, por exemplo, para mim, Patrícia, eu entrego mais do que você me pediu. Se você me pediu uma água, eu te trago uma água e um biscoitinho. Se você me pediu um texto de 2 páginas, eu te escrevo 4 para você analisar e tirar o que é mais importante. Sim. Eu não me fico grudada naquele No pedido. que te mandam, é eu mais proativa. faço a mais. Sim. E aí, nesse aspecto, na Sony, eu acabava trabalhando muito. Eu falei, eu quero. Então, eu ganhava muito bem, mas ainda não chegava no padrão do teatro, né? E aí, mudou a Sony, fomos todos embora, e eu falei, agora, né? Mais uma vez, né? Aí eu fiz um processo seletivo na Riachuelo, nas lojas Riachuelo, para trabalhar no marketing, e fui trabalhar no marketing. Só que o salário era muito baixo. Eram as melhores pessoas para se trabalhar. Eu acho que eu nunca trabalhei numa empresa assim tão divertida, mas o salário era horroroso, né? E eu já estava praticamente com o apartamento quase pago, precisava pagar apartamento e não dava, né? Então eu dobrava meu turno, fazia muita coisa.
E aí, eu sempre fui um pouco petulante quando eu era adolescente, sabe? Chegou uma menina na minha área para fazer. Acabei migrando para a área de compras, né? Por conta desse jeito de falar e tal. De tomar atitude também, Exatamente, conversar. isso. E aí chegou uma menina na minha área para ganhar o triplo do meu salário. E ela nunca havia trabalhado. Nunca. Ela tinha mais idade que eu, ela nunca havia trabalhado, mas ela tinha um diploma na PUC, né? E aí eu, muito petulante, fui chegar pro meu chefe e falar assim: escuta, por que ela tá ganhando a mesma coisa, 3 vezes mais do que eu, enquanto eu vou ter que ensinar o trabalho para ela e ela nunca trabalhou e eu tenho experiência? Aí ele falou: o dia que você parar de comprar roda pro seu carro e pagar uma faculdade, a gente conversa. Aí me deu aquele start. Eu falei, é verdade. E eu acho que isso que é uma coisa também legal. Você está aberta às críticas que te fazem. Uhum. Porque elas podem ser construtivas e não construtivas. E aí você selecionar. Mas eu falei, pô, é verdade. É verdade, eu vou procurar uma faculdade. Aí eu falei assim, em que você é formado? Aí ele falou, em economia. E eu sabia mais ou menos o salário dele. Eu falei, pois bem, eu vou fazer economia e vou ganhar mais que você quando eu terminar a faculdade. Aí ele deu risada. Eu saí de lá, fui no Mackenzie, fui na PUC, me inscrevi no vestibular, passei e comecei a fazer economia. Cara, e agora eu vou tocar num tema bem polêmico, até a gente tava conversando sobre isso um pouquinho antes. Tu falou 2 pontos bem interessantes. Na nossa primeira conversa, não sei se tu vai lembrar, que eu te falei sobre que eu comecei muito novo, ganhei dinheiro muito rápido, mas o que eu precisei mudar a minha aparência para que as pessoas me levassem a sério. Sim. A gente conversou sobre isso, né? Isso aconteceu também comigo, que foi uma coisa que a gente se identificou. Exato. E aí, te perguntando isso, nesse contexto atual, da tua história atual, que a gente tá lá na Riachuelo, atual não, desculpa, no passado, chegou uma pessoa que tinha um diploma pra ganhar 3 vezes mais que tu falou com o teu chefe que você ia ensinar aquela pessoa e ele te cobrou um diploma. Hoje em dia eu não sei, e eu não sou a melhor pessoa pra falar, eu nem carteira de trabalho tenho, nunca trabalhei com carteira assinada, sempre fui empreendedor. E é difícil isso, você chegar e ser rotulado por um diploma. Sim, com certeza. Mas naquele momento serviu como um estalo diferente pra você. Exatamente, exatamente. E me explica por que, naquele momento, você não concordava que ela era, mas por que o diploma foi um start pra ti? Porque eu me senti desafiada. Toda vez que eu me sinto desafiada, eu quero provar Que a pessoa tá errada. que a pessoa tá errada. É por isso que a gente se deu bem, porque eu sou essa Eu sou do exata contra. pessoa. Eu sou a pessoa do Eu sou contra. essa exata pessoa. E, cara, teve uma vez, eu acho que eu até te contei essa história, que eu vendia produtos de mercado financeiro, né? E aí, eu lá com 21 anos, talvez eu já tivesse 22 nessa ocasião, e eu fazia federal, então federal sempre tem não sei aqui em São Paulo, mas todas que eu participei sempre tem um ar mais tranquilo. Parece que faculdade paga, as pessoas vão mais bem vestidas e tal. Faculdade tava todo mundo nem aí. Então eu era igual. Ia de bermuda, chinelo pra faculdade. Sempre fui um excelente aluno, principalmente por causa desse ponto. De querer dar o meu melhor, mas sempre naquilo que eu gostava. Então, é bem chave isso. E aí, quando eu tive uma frustração muito grande na faculdade, porque foi meio que o contrário. Eu tinha o melhor currículo da minha turma, eu tinha os cursos, meu pai, graças a Deus, investiu bastante em mim, né, em relação a isso na faculdade. Só que eu fui me frustrando por eu não conseguir oportunidades. E aí eu comecei a pensar nesse paralelo. Falei, cara, faculdade não é o essencial. Até que chegou um ponto que eu na faculdade tava me formando no primeiro curso já. Faltavam uns 6 meses pra eu fazer, um período que a gente chama, né, pra eu apresentar TCC. E eu já tava ganhando dinheiro com o mercado financeiro, mais do que a minha mãe, que era concursada, formada e tudo. E aí eu comecei a ter esse dilema na minha cabeça. Até que ponto, na tua opinião, diploma importa? Eu acho que hoje mudou muito. Sim. Mudou
absurdamente do que é da minha época, né? Isso vai denotar a minha idade, mas vamos lá. Na minha época, era para você entrar numa empresa multinacional, que não fosse empresinha pequena, que fosse recepcionista de dentista, esse tipo de coisa, você tinha que ter um diploma. Uso muito o que eu aprendi na faculdade, já usei bastante, uso no dia a dia, mas eu uso muito mais para a forma de vida e como isso pode melhorar a minha vida do que o que eu aprendi em si, O né? papel pelo O papel. né? E na verdade, a faculdade, ela me deu o maior presente da minha vida, que é meu marido. Eu conheci meu marido na faculdade, Fantástico. né? E eu era, assim, bagunceira. Eu ia bem, mas eu era bagunceira. Queria jogar. E ele, vai estudar, vai estudar. Ele todo certinho. E eu falo, é por isso que a gente dá muito certo, né? Porque eu sou impulsiva, ele é calmo. Ele pensa 3 vezes antes de agir. Eu ajo com muita impulsividade. Só que, em contrapartida, ele equilibra, né? Então, o que ele não tem, eu tenho de sobra. O que eu não tenho, ele tem de sobra. E a gente acaba... E Se aí, completando. e o que a gente tem em comum era a ambição e os planos de vida, né? O que a gente tinha como caráter, como coisas que valiam a pena estar junto, Os né? valores. E a gente está junto há muito tempo. E a faculdade foi esse. Se eu posso resumir a minha faculdade de economia, que eu amei, embora eu fui rechaçada muito por conta do pessoal do teatro, que fala assim: nossa, você vai virar capitalista, não sei o quê, porque o pessoal do teatro é muito Sim. good vibes, outra história. Mas eu conseguia andar entre esses dois mundos de forma muito tranquila, né? De forma muito tranquila. E eu gostei economia e faria de novo. E faria de novo. E eu saí da faculdade ganhando mais do que o meu chefe. Olha aí. Cara, e uma coisa que eu vejo em você, que é muito por essa questão do desafio, é que você teve sempre molas propulsoras. Propulsora é essa palavra. Propulsora, molas propulsoras. Você sempre teve isso, né? Cara, pequenas coisas que as pessoas te falaram, porque a gente vai contar aquela história no final, que as pessoas te falaram que te impulsionaram. Sim. E tem um termo, um clichê que a gente sempre fala, que as pessoas elas se motivam muito mais pela dor do que pelo amor. Sim. Cara, e eu tenho muito isso da questão do desafio. Porque, e hoje, como estudante de neurociências, você tá buscando sempre, não é o diploma, é o conhecimento em si, Sim, não é isso? é o conhecimento, é o autoconhecimento, e com ele, eu gosto muito de ensinar, né? Eu gosto muito de poder proporcionar para as pessoas a oportunidade que eu tive de crescer, prestando atenção nos outros e nunca com um olhar assim de inveja, mas com um olhar de falar como ele fez, Sim. né? Então, quando eu comecei a estudar neurociência, foi exatamente porque a gente chegou num ponto, eu e meu marido, que a nossa divergência de personalidade estava não afetando o casamento, mas estava começando a gerar conflito, porque ele é introvertido, eu sou extremamente extrovertida, ele não gosta de gente em casa, eu adoro encher a minha casa. E tava começando a ter um ruído. E eu falei, não, peraí, eu preciso entender né? E aí, quando eu entrei, assim, eu descobri coisas que eu não queria ver. Mas não dá para desver, né, depois. Não dá para desver. E aí eu falei, não, vamos lá. E foi incrível entender a neurociência, principalmente a personalidade, que foi onde eu comecei, né, nos estudos da Big Five, que coloca as principais características que formam a tua personalidade, e elas trazem isso desde do útero da tua mãe até ao que você, com quem você anda hoje, o que você come, a empresa a qual você trabalha. Todas essas coisas, elas enviesam a tua decisão. Sempre. E isso eu falei assim, cara, isso é importante. Porque eu não quero me encostar.
eu cheguei num lugar onde eu nunca pensei... Eu sempre fui muito... como que diz que a palavra que eu acabei de falar? Ambiciosa. Mas eu nunca pensei que eu fosse chegar onde eu cheguei, assim, tanto, sabe? E eu penso assim, mas por quê? Eu estive aberta a ouvir todas essas coisas. Eu estive aberta e eu fui executando as coisas. Executando as coisas e eu fui eu esqueci a palavra, mas desafiada, né? Todas as vezes eu fui desafiada. E parecia que não, mas aquelas coisas eu analisava muito profundamente. Isso é uma crítica por crítica ou é uma crítica construtiva, né? E isso veio também na questão de que quando eu estava fazendo faculdade, eu já estava no mercado financeiro, né? E eu trabalhava demais, e minha mãe estava doente, e eu comecei a engordar, porque como eu trabalhava muito tarde... Mas isso aí foi depois da Riachuelo, tu entrou no mercado financeiro. Já pulei de lá para o mercado financeiro. E foi engraçado essa história, porque... quando eu fiz a entrevista, eu era a única pessoa que não era formada ainda. Todos eram formados. E o entrevistador perguntou, né, o meu chefe na ocasião, você sabe isso? Eu falei, claro que eu sei. Eu não sabia. Aí eu peguei à noite, liguei para uma pessoa que sabia, falei assim, me passa todos os livros e as apostilas que eu vou estudar. Eu peguei tudo. Quando eu cheguei na empresa, eu já sabia fazer. Sim. Entendeu? E eu venci 5 candidatos que já eram formados e eu estava no primeiro ano de faculdade. Cara, é o poder da execução. A gente fala muito sobre isso aqui porque eu gosto sempre de contextualizar com o ambiente que a gente tem hoje, até porque é o que a gente construiu. Te contei que a gente está aqui há 2 anos, começamos num escritório minúsculo, eu e o Pex. Hoje temos 2 andares, você conheceu lá em cima hoje. Mais de 60 podcasts rodando na casa e tudo. Só que detalhe, quando a gente montou a Hub, a gente nunca tinha entrado numa sala de podcast. A gente simplesmente falou, beleza, tem uma oportunidade de negócio aqui. Então, o que a gente precisa ter, e é isso que é importante, galera, quando você vai montar um negócio, quando você vai transitar de carreira, quais são as skills, as habilidades que você precisa ter para atingir o resultado que você quer. Exatamente. Cara, a gente não sabia nada. Nosso primeiro estúdio de podcast era um estúdio móvel, porque a gente não tinha a sala 100%. Então a gente tinha que ficar montando e desmontando. A gente perdeu o equipamento nessa graça e tudo. Mas, cara, tudo que rodeia a minha vida é baseado nisso. Cara, se tu tiver vontade, conhecimento e preparo, acabou. Eu preciso de tempo e preparo. Tudo eu posso executar. Tudo. Eu acho que é essa mesma ideia que tu falaste. Que, tipo assim, eu sempre penso, cara, se uma pessoa fez, eu consigo. Exatamente. Eu penso exatamente assim. E agora, eu vou fazer uma pergunta. Eu gosto sempre de trazer algumas perguntas polêmicas. Mas é porque é muito importante você tá nesse local de fala e falar. Porque a gente tava conversando, descendo o elevador, e a gente tava falando muito sobre, especificamente, a coragem que as mulheres devem tomar para transitar de carreira. Sim. Especificamente das mulheres. Mas transitar de carreira de forma geral. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Por que em evidência, tu colocaste as mulheres sobre transitar de carreira? Quais são as dificuldades que a mulher enfrenta perante a esse tipo de coisa? É porque, na verdade, quando eu estava no banco nessa fase em que a minha mãe estava doente, eu trabalhava demais, né? Eu engordei muito, engordei em 2 anos 50 quilos. E aí, eu fui taxada de tudo, preguiçosa, gorda, e eu não me via assim, porque eu fui engordando, meu marido falava, a gente ainda não era casado ainda, e eu não queria saber, só que aí o que acontecia? Inconscientemente, eu me auto-sabotava e no final de semana eu ficava doente, para não sair, para não aparecer na rua. Então, eu sofri muito preconceito. Eu sei o que é a pessoa não querer sentar do teu lado porque você está ocupando quase 2 lugares no metrô. Eu sei o que é um motoqueiro falar, corre, gorda! Ou ainda falar, mas quem é aquela Patrícia? Aquela gorda lá do financeiro.
né, esses estigmas que colocam na gente minam toda e qualquer vontade de você seguir em frente, ou de você... Travam você. E aí, nesse momento, quando eu me vi, né, numa foto, eu assustei. Eu falei, gente, eu não sou essa pessoa. E aí eu falei, não, vou mudar. E em 3 anos eu emagreci tudo que eu engordei. Só que aí eu comecei a me maquiar, coisa que eu não fazia. Comecei a me vestir melhor. Comecei a estudar, a ler muitos livros para ter um vocabulário melhor. E, por incrível que pareça, quando eu já tinha emagrecido mais ou menos uns 30 quilos, em que ainda tinha muito ainda para passar, eu fui para outra instituição financeira ganhando o dobro do salário. Ou seja, tu linka diretamente a tua performance à tua saúde. Exatamente. E aí, nesse momento, eu falei, como as mulheres sofrem, né? Como elas são estigmadas, assim? Porque se fosse um homem, talvez sim, considerariam, mas para a mulher é tudo mais difícil, né? Para você provar que você tem que você é competente, você tem que se pôr, aquela questão que a gente conversou, de você falar assim, não passava autoridade por conta da minha idade. Eu, com 22 anos, ninguém me dava atenção. Ninguém me dava atenção. E aí eu comecei a usar roupas de características de senhora para aparentar uma pessoa mais velha, para conseguir a credibilidade das pessoas. Depois disso, eu comecei a ter que agir como os homens, porque eu trabalhava numa área com 13, 14 homens. Então, eu tinha que estar de igual para eles. Então, muitas vezes eu usei o arquétipo do homem para poder manter a minha posição. Então, sim, se impondo, se empoderando cada vez mais. Exatamente. Então, veja quantos arquétipos a gente tem que se vestir no meio da vida para você conseguir o que você quer, né? Uhum. E aí foi através disso que eu me sensibilizei, né? E aí as pessoas falam, nossa, você se arruma tão bem, né? Você é sinônimo de estilo, mas você é muito rígida, né? Aí eu falo assim, eu quero ajudá-las. Eu quero ajudá-las, porque não só sobre a questão de peso. A mulher, ela é cobrada em diversas questões. Filho, muitas das mulheres abandonam suas carreiras, seus propósitos por conta de sentir culpa de deixar o filho. Uhum. Isso é o pior erro que elas podem fazer. Entende? A não ser que a mulher tenha achado o propósito dela em ser mãe. Aí, ok. Mas a mulher que ela não tem só o propósito de ser mãe, ela tem muito para entregar na vida, né? Da pergunta que sempre a filosofia faz, né? Quem é você? Uhum. E não é assim, eu sou o João, eu trabalho com o mercado financeiro, eu isso, aquilo. Não. O que você fez de diferente na vida das pessoas? O que você agregou na vida delas, né? E como eu tive essa oportunidade de ter esses insights, mesmo que de vez em quando de uma forma mais agressiva, eu quis repassar tudo isso, a oportunidade, e dizer que sim, é possível você conseguir o seu propósito, sim, você consegue. Se alguém já conseguiu, você também consegue. E tem outra coisa. Eu penso que o impossível, ele é uma visão que as pessoas põem de bloqueio de autossabotagem, né? Porque, óbvio, tem coisas que realmente... É bem difícil de fazer, mas não é impossível. De fazer, mas não é impossível, Sim. Né? A questão a pessoa tem que entender que a partir do momento que ela encontra o processo dela, né? Eu penso nas mulheres por conta do processo que eu passei, elas têm que entender que aquilo é a única opção. Não tem outra opção na vida. É isso que eu vou seguir e acabou. Não importa as adversidades, não importa o comodismo de você ter alguém que te suporte em casa financeiramente, não adianta o tempo feio, as contas para pagar. A vida adulta é isso, né? A vida adulta é desafio. Sim. E a vida
te coloca cada dia num problema. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, já escolhe o seu próximo problema, porque senão Deus vem lá e ele escolhe para você e talvez não seja legal. Então, É uma boa visão. é uma boa visão. E aí eu falei assim, bom, já vou achar mais um problema. Porque quando eu fui estudar neurociências, meu marido falou, mas de novo você vai estudar? Mas e as nossas viagens? E o trabalho? E isso? Eu falei assim, cabe. Eu não tenho filhos, então cabe. Por isso que eu consegui fazer tudo isso, entendeu? Uhum. E aí eu estava no mercado financeiro, fiz o MBA em finanças, estava muito bem na minha área. Aí meu marido está fazendo uma pós-graduação e eu falei assim, vou fazer um curso que eu gosto. Eu vou fazer fotografia. Mas aí assim, quando eu falo, vou fazer fotografia, não é numa escolinha, eu vou fazer faculdade de fotografia também. Então, mas por gosto pessoal, não era para trabalhar. Eu vejo que tu sente que precisa realmente do conhecimento para se encontrar, né? Sim, porque na verdade, talvez isso seja até um defeito, mas eu me sinto uma impostora se eu não tiver propriedade para falar o que eu estou falando. Uhum. Porque hoje em dia eu vejo na internet muitas pessoas, eu sou fulano especialista em não sei o quê. A pessoa leu um livro, a pessoa conversou com um amigo, ela já é especialista. Então, eu odeio tentar enganar as pessoas. Então, para eu poder ter essa propriedade de fala, o lugar de fala, eu tenho que saber exatamente o que eu estou falando. Sim. Então, eu entrei de cabeça na fotografia e era uma coisa que eu gostava desde criança. Com meu primeiro salário, eu comprei uma máquina fotográfica, mas eu não tinha a menor intenção de fotografar, eu gostava só de fotografar. E uma amiga minha do banco estava grávida, né? E ela comprou um ensaio fotográfico naqueles Groupon, sabe? Sim. E o cara sumiu, deu pinel. E aí ela pegou e falou, pô, você não pode tirar foto minha? Eu falei, pô, tô ainda no 2º ano, né? Eu não tenho técnica. Aí ela falou, por favor, né? A Rafa vai nascer daqui 4 semanas, eu preciso. Falei, posso tentar pedir para 2 amigos meus me ajudarem, você vai lá no estúdio da facu e a gente tira a foto lá. Beleza. Para mim, hoje, as fotos eram horrorosas, assim, horrorosas. Saiu uma linda, o resto, para mim. Aí o que ela fez? Ela amou as fotos. Ela foi lá e postou no Facebook. Na época era o Facebook. E aí começou a chover gente me chamando. Nossa, adorei! Eu falei, gente, que foto horrível. Gente, que foto horrível. Porque para mim ainda não tava bom. Eu não tava madura, né? Uhum. E as pessoas falam que você atinge, assim, o seu ápice depois de 10.000 horas de prática, aplicando, né? E aí começaram a me pedir. E num momento que eu assumo que eu fui um pouco... Eu deixei levar pelo meu ego. Foi num momento onde eu seria promovida e uma outra pessoa, por ter vantagens, foi no meu lugar. E o meu marido, ele ficava o tempo todo, sai do trabalho. E eu não queria, eu falei, me peça qualquer coisa, menos para eu sair do meu emprego. Ainda estava no banco nessa... Eu estava no banco, só que eu estava fazendo a fotografia um extra. Como um extra no final de semana, só que já não estava dando conta. E aí, quando aconteceu isso, eu deixei me levar pelo ego e pedi demissão. Pedi demissão com muitos anos de casa e... Só falei, aí meu chefe amassou a carta, falou, não, você tá louca. Aí eu dei outra, que eu sabia que ele ia amassar, aí ele rasgou, eu falei, eu vou te mandar pelo correio. E mandei pelo correio, eu não apareci mais lá para trabalhar, né? Então, aí eu montei meu estúdio. Falei, e agora? Fiz o que você falou. Eu pegava minhas coisas, botava no meu carro, eu ia na casa do cliente. Eu ia na casa da cliente, tirar a foto, montava o estúdio dentro lá, o fundo branco, fundo preto, aí fazia umas fotos lifestyle, e assim foi indo, e aí depois eu falei, não, quero dar mais um passo. No primeiro ano, eu já comecei a ter um pequeno estúdio.
E aí eu comecei a fazer cursos internacionais, workshops, né, cursos internacionais com fotógrafas de fora, porque a minha especialidade era mulher, então era sensual, grávida e recém-nascido. E eu via muito as mulheres felizes na hora da gravidez e pós-parto, elas vinham destruídas, porque realmente é um processo muito doloroso. A mulher não consegue dormir, né? E ela se sente culpada, a criança está chorando, ela está exausta, ela quer chorar junto porque ela não aguenta mais, né? E ela está acabada naquele momento. E aí eu vejo o quão frágil é essa situação, enquanto o marido sempre estava lá no celular, cheiroso, arrumado, e a mulher não tinha conseguido tomar banho, né? Então, por isso que eu acabei indo o viés da fotografia, né? E aí eu trouxe uma amiga da faculdade para fotografar junto comigo, e ela me ajudava no começo, a gente trabalhou juntas por muitos anos, e assim, eu tenho uma paixão muito grande por ela, é a Gil. Ela me ensinou muita coisa, a gente trocou muita história, muita experiência. Exatamente. E a gente cresceu muito juntas. E aí ela decidiu ser mãe, só que ela tinha um problema na perna, que o músculo ele estava atrofiando. E nessa época foi a hora que eu decidi em ter um estúdio maior. Então eu aluguei uma casa de 500 metros quadrados e fui fazer cenários. Então, nesse momento, tua empresa já estava bem Tava pra frente. bombando, eu tava cheia de clientes, já no começo eu fazia até aniversário, eu nunca fiz casamento, né? Mas eu até fazia alguns aniversários, muito contra a vontade, porque eu não gostava, mas eu já até tinha uma equipe terceirizada que eu confiava que fazia os aniversários, batizados, e eu só me concentrava nas clientes de estúdio, né? Newborn, gestante e sensual. E tava muito bom, era muito bonito o trabalho. Eu tinha cidade cenográfica, eu contratei um cara que fazia cenografia na televisão e montei uma cidade cenográfica no estúdio. Então, e aí, assim, lógico, a fotografia, muitas das mulheres falam, eu não vou ficar bonita. Tem muito da edição, né? Tem muita edição. Você coloca efeitos, não só na pessoa, porque às vezes você tem um defeitinho aqui, um defeitinho ali, e a mulher não quer sair feia, né? Então eu dava sempre um jeitinho dela estar mais simétrica, mas tinha outros efeitos que fazia com que a floresta ficasse mais bonita, né? Então, sempre. Então, eu gostava muito disso. Só que eu estava trabalhando demais mais uma vez, porque eu tenho essa coisa de tentar atingir a perfeição o tempo todo. E eu estava deixando meu casamento de lado. E nessa época, quando eu decidi ir para o estúdio grande, eu tinha uma amiga que ela é minha amiga da faculdade, que ela gostava de unha de gel, porque ela roía a unha. E aí ela foi fazer foi começar a fazer unha de gel. Numa certa oportunidade que a gente foi viajar, ela marcou com a mulher e a mulher falou: não tenho gel para fazer a sua unha. E ela saiu desesperada. Enquanto a gente estava no voo, ela falou assim: olha, eu vou abrir minha esmalteria. Aí eu falei: vá. Né? Aí ela fez o curso, eu fui cobaia dela, ela ficou 12 horas fazendo a unha na minha mão, ficou horrorosa. E ela chorava, eu falei, olha, deixa eu te mostrar minha primeira fotografia de recém-nascido. Assim, eu falei, a gente é assim, a gente vai se aprimorando, né? Sim. E aí quando eu abri o estúdio novo, eu falei, Ju, tem um espaço aqui pra você quer? Ela, não, mas, não. Eu falei, vem pra cá. Não, mas eu não tenho condições. Peça pro seu pai uma grana para colocar pelo menos um painel, 2 cadeiras, 2 mesas e vem atender. E ela veio. E justamente nessa época, a empresa do marido dela não estava indo bem por conta da crise na construção civil, que ele tinha uma empresa que fabricava máquinas para construção civil. E nesse momento ela se viu, ela com 2 filhos adolescentes, o marido falindo,
ela não tinha outra opção. Ela foi lá e fez, né? E a gente ficou 3 anos lá, muitas brigas. E eu falo assim que é engraçado, né? Porque já conviver com a gente é difícil. Porque tem dia que a gente não se atura, né? Nossa. Ima- Tem dia que tu te olha no espelho e tu não quer, não Sim. quero falar contigo hoje. E aí, assim, você imagina, tipo, casamento, amigo, né? Então, muitas vezes eu chegava de sábado, eu tinha todas minhas coisas para atender os clientes, café, não sei o quê. Quando chegava lá, tinha acabado o café, não tinha xícara que ela tinha usado com os clientes Vocês dela. dividiam o espaço. Né? Ela ficava com o espaço praticamente do lado da recepção e todo o resto do estúdio era meu, né? Mas aí eu falei assim, você usa todos os meus... Aí ela, sou mercenária! Então a gente brigava, mas eu falo, imagina, uma amizade tão grande assim, passando por provas, né? Porque você pode falar, vai para aquele lugar e não enche o meu saco, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que se perdoar e sempre estar trabalhando, porque, cara, é muito difícil você. No seu caso foi com uma amiga. Eu, por exemplo, eu tenho negócio com minha esposa. A gente chegou a terminar já por causa disso. A gente tem uma empresa de doces, deu muito certo em São Luís e... Cara, imagina você tá terminado com sua esposa, ter que trabalhar na mesma empresa. Nossa, foi uma fase terrível. Então eu entendo bem do que você tá falando. Mas aí tu tinha me contado que a partir desse ponto de inflexão que você deu pra ela, ela alavancou muito. Ela alavancou muito. E aí quando eu desisti de ter o estúdio grande, e nessa época os fotógrafos, como eu bombava muito... Na época que era Facebook e o Instagram era mato ainda. Eu já tinha Instagram, bombava muito, os fotógrafos começaram a me procurar, qual é a sua estratégia? Me ajuda aqui, me ajuda ali. Mudei de novo, eu falei, vou fechar o estúdio. Aí foi uma conversa difícil com essa minha amiga, né, da esmalteria, porque ela estava numa condição meio complicada, mas eu já conseguia entender que ela conseguia andar sozinha. Aí eu falei, Ju, você ainda vai me agradecer, porque ela falou, eu te odeio. Aí eu falei, porque mas... você tava fechando o espaço. Aí eu falei assim, mas você vai voltar a me amar? Logo. Um dia você vai me agradecer. Arrogante, né? Um dia você vai me agradecer. E aí, quando ela não tinha uma opção a não ser ir, né? E assim, eu fiz todo assim, com muito carinho, a transição dela da saída da casa, né? Do estúdio, para o lugar dela novo. Quando ela assumiu a responsabilidade para ela cresceu tanto que em menos de 6 meses ela abriu a outra unidade que tinha 3 andares. Então, e olha, para quem não tinha nada, né? Tinha DJ, tinha food truck na inauguração, não sei o quê. E aí ela falou, agora é a hora de te agradecer. Porque se você não tivesse me falado, vai embora, eu estaria muito confortável lá, porque você fazia tudo por mim e não sei o quê. Na hora que você falou assim, se vira, e eu não tinha opção, eu falei, eu vou dar o melhor de mim. Sim. E aí ela fez assim. Hoje, ela é a número 1 em São Paulo de alongamento de unha. Ela tem 30 profissionais de alonguistas, fora as manicures. Tem dentro uma loja de semijoias e ela dá cursos. Então, veja assim, o leque que, né? E ela fala pra mim, né, que eu vou lá, ela fica brava se eu não vou lá fazer a unha, né? Teve uma época que eu tirei, ela ficou brava. Aí eu quero pagar, ela falou, você nunca vai pagar. Porque o que você fez por mim, ninguém da minha família faria. Né? E você vê, a gente não perdeu a amizade, apesar das brigas, apesar do momento difícil. E é muito difícil hoje uma pessoa ser grato, né? E eu acho isso muito bonito nela, porque já tem muitos anos, né? E ela acabou, até hoje eu não vou lá e não pago, e tudo bem. Então eu fico muito orgulhosa toda vez que ela cresce, toda vez que ela faz alguma coisa, que ela aumenta, é como se fosse comigo. E então eu tento passar isso, eu falo, esse foi meu primeiro case de sucesso, sabe? De falar, cara, você tem que ir. Agora eu tenho uma outra amiga que ela está estudando moda, que ela está entrando na área de consultoria de moda, e ela trabalhava no mercado financeiro, ela está fazendo essa transição. Eu falei assim,
E aí ela foi demitida de onde ela trabalhava. Ela falou, eu acho que eu vou procurar um outro emprego, porque só o dinheiro que eu tô ganhando não vai dar. Eu falei assim, não procure emprego. Vai lá e faça. Única Faz opção. acontecer outro negócio. Você tem que entender que não é uma opção sair. Eu vejo que muitas vezes um ato principal de amor pelo próximo é às vezes deixar ir, né? Porque se tu for pegar essa ideia da história, se tu não tivesse tirado ela da zona de segurança, porque beleza, gente, ela vendia, ela tinha que vender pra fazer o dinheiro dela, mesmo estando no espaço da Paty e tudo. Mas, gente, não é isso. É você largar a mão, porque, por exemplo, vamos fingir que essa garrafa aqui é uma pessoa. Ela tá apoiada na mesa. Se eu tirar a mesa, o que ela vai fazer? É esse o ponto que a Paty tá falando. É a gente entender que zona de conforto, às vezes, não é o conforto absoluto, mas é você ver o que te amarra, se aquela amarra que tá te deixando seguro, não tá, em vez disso, te prendendo de crescer mais. Então, é muito bom você ter essa visão. Uma coisa que eu sempre falo, e casou muito com o que você falou no começo, você falou assim, eu nunca fico conformada. E tem uma frase que eu falo assim, grato sempre, desculpa, eu sempre sou grato, mas sempre inconformado. É totalmente diferente. Antes eu me culpava muito, eu já contei várias vezes essa história. Minha mãe sempre me falou, meu apelido é Giga, que é João Guilherme, né, Giga. E minha mãe falou assim, Giga sempre foi insatisfeito, Giga sempre foi insatisfeito, Giga sempre foi insatisfeito. Isso me consumia, me culpava. Até que eu percebi porque eu confundia os conceitos. Eu achava que inconformismo era a mesma coisa de ingratidão. E ingratidão é uma coisa totalmente fora dos meus princípios. E aí eu sempre falo, grato, mas nunca satisfeito. Exatamente. Eu converso exatamente isso com meu marido. Porque a gente mudou de apartamento, fez 1 ano, semana passada. E a gente passou muito problema na obra, né? Assim, foi muito revoltante. E a gente falou assim, vamos ficar aqui 10 anos, né? Aí ele olhou e falou assim, você sabe que a gente não vai ficar 10 anos aqui, porque a gente gosta de fazer coisas. Aí eu falei assim, cara, eu falei assim, pior que eu sei. Eu falei assim, eu sou muito grata por tudo que a gente conquistou juntos, né? Muito. Uhum. Eu tenho o meu potinho da gratidão. Então isso também já é uma dica, tá? Todo dia que assim, na verdade eu tento fazer todo dia, mas quando não dá, não dá. Todo dia colocar uma coisa legal que aconteceu na tua vida e colocar no potinho. Para quando você estiver um pouco triste, você vai lá e pega. Nossa, olha que legal, isso aqui aconteceu comigo. Isso te leva para uma sensação de prazer e te tira daquela sensação de angústia, de inferioridade, sim. Né? Porque às vezes uma pessoa te fala uma coisa atravessada e você deprime, mas aí ali no potinho da gratidão, você vai lá e lembra de coisas boas que você conquistou na sua vida, sim, e que te trouxeram coisas boas, né? Então a gente fala, eu e meu marido, a gente sempre conversa à noite na hora da janta, né? E a gente fala gratos também sempre, nunca satisfeitos. Mas isso é um mantra muito forte, porque ao mesmo tempo aquilo que minha mãe falava me deixava desconfortável, porque eu não sabia explicar, eu não sabia dizer se eu me sentia culpado por aquilo, de ser insatisfeito. E às vezes isso me travava, que era o que eu tava falando. Às vezes, algumas crenças, algumas coisas, elas te travam. E quando tu tem a clareza disso, muda completamente o teu jogo. E traçando um paralelo legal também, e eu quero que tu me fale depois como que isso na tua história se encaixou. Ontem eu fiz um post super legal na rede social, que eu tava ouvindo uma música. Minha banda preferida é Foo Fighters. Inclusive, eles vêm semana que vem pra cá pra São Paulo, só que eu não consegui. Bom gosto. Bicho, tentei muito o ingresso 2 vezes, não consegui. Todas as vezes que abria, eu esquecia que abria e esgotava. Mas vamos lá, E aí na música, ele fala assim, basicamente, você precisa ter uma fé cega, porém, sem falsas esperanças. E isso, eu trouxe um contexto legal na rede social, porque quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de posicionamento digital e eu sou estrategista digital, eu sempre falo pra galera, gente,
tudo na rede social é contexto e intenção. Primeiro tu tem que gerar um contexto pra justificar a tua intenção. E aí, eu tive esse insight. Tava ouvindo uma música, eu tava trabalhando aqui no escritório, ouvindo uma música. E aí eu vi aí essa frase. E essa frase, ela sempre me motiva. Nossa, eu gostei muito. Ela é maravilhosa. Eu vou te mandar depois essa música. E ele fala, você precisa de uma fé cega, mas sem falsas esperanças. E aí eu contextualizei, eu criei uma narrativa voltada aqui. Cara, beleza, tu precisa de uma fé cega, mas sem esperança. O que que isso representa? A fé cega é a tua visão de futuro. É você ter visão, você acreditar de que aquela decisão que você tá tomando vai dar certo. Pelo que você enxergou lá na frente. Isso é fé. Sim. É acreditar. Porém, sem falsas esperanças. Porque, por exemplo, cara, eu vou dizer que eu vou ficar milionário amanhã? Não. Não. Qual é o caminho pra isso? Tu não pode. Tu tem que ter uma fé cega, acreditar cegamente, porém, sem ter uma esperança falsa. Sim. E cada ponto desse, eu vou recapitular aqui pra galera, pra ver se eu entendi. E eu queria que tu falasse depois, cada ponto desse, qual foi a tua visão disso, a tua fé cega. Mas, vamos lá. Começou como atriz, depois trabalhou com marketing em 2 empresas, a Sony e a Riachuelo. Foi pro mercado financeiro, montou um estúdio de fotografia. Quais eram tuas visões a cada passo que tu dava, a cada transição que tu fazia? Eu sempre acreditei. Eu sempre tive um problema muito grande de autoestima pessoal, que eu quero dizer de imagem, mas eu tinha uma autoestima exacerbada profissionalmente. Então assim, eu falava, eu consigo, ou ainda eu vou ultrapassar, né? Tem coisas assim que hoje eu vejo que é too much, sabe? Que eu fiz, mas era minha personalidade, não tem jeito, né? Então, toda vez que eu decidi mudar, eu falei, não vai dar errado. Eu sempre acreditei, entendeu? Mas aí eu sempre falei, cara, eu sei cantar, eu já precisei vender Natura, Avon, Demilos para pagar a faculdade, que eu não tinha dinheiro. Se não der certo, eu me viro. Entendeu? Eu faço qualquer coisa. E vai dar certo. Então, a minha questão é, não tem outra opção. Vai dar certo. Só vai dar certo. É uma coisa até que eu comentei no podcast que eu gravei com minha esposa, e a gente sempre fala um pro outro. Porque, claro, você tá numa relação de parceria, você precisa desse apoio. E às vezes, e não é todos os dias que você tá motivado. Não. Não é todos os dias que você tá com a tua fé cega latente. E aí, a gente faz muito isso, eu e ela. Se um dia eu vejo que ela tá triste e ela meio que desabafa, ou vice-versa, a gente sempre fala um pro outro. Vai dar certo, sempre deu. É uma frase que a gente sempre fala. Vai dar certo, sempre deu. E, dito isso, já estamos indo pra fase final do podcast, galera. Mas se deixasse aqui... Nossa. Se o Igor não me avisasse, eu nem ia saber que a gente já tá quase 1 hora. Porque o papo tá incrível. E eu tô criando essa narrativa do podcast, eu te expliquei no começo, porque essa frase representa muito pra mim. Eu te contei a história, galera. Se vocês não ouviram ainda essa história no podcast que eu gravei com o Miguel, que é o episódio 2, eu contei 100% dessa história, o porquê da frase vai lá e faz. Expliquei pra Paty no começo, até pra não ficar repetitivo pra vocês. E eu quero terminar os podcasts sempre com essa pergunta. Qual foi um ponto da tua vida que tu te olhou no espelho e teve a seguinte reflexão? No seu caso, Paty, foi tu que escolheu fazer isso aqui, pois vai e faz. Qual foi o teu ponto de inflexão principal na tua vida? Como eu disse pra você, eu sempre fui movida a desafios, né? Toda vez que alguém diz que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, eu provo o contrário. Então, quando eu era adolescente, né, a minha avó era uma pessoa muito difícil de lidar, né? E ela sempre palpitava lá em casa com meu pai, a mãe do meu pai na ocasião. E ela falava assim pro meu pai, né? Ah, você é muito festeiro. E o meu pai tinha um apelido de alemão, porque ele era loiro do olho azul, né? Ele faleceu faz pouco tempo, mas ele era loiro de olho azul, o apelido dele era alemão. Alemão, você não vai chegar... essa sua vidinha medíocre, você gasta todo o dinheiro em festa, não tem nada... teus filhos vão ser igual a você. E a sua filha, o que ela vai ser? O máximo que ela vai conseguir é ser empacotadora de mercado.
Aí quando ela falou aquilo pra mim, aí eu falei assim, essa mulher tá muito enganada. Ela está muito enganada. Muito enganada. Então, eu entrei na faculdade sem ter R$ 1. Sem ter R$ 1. Eu entrei na faculdade sem R$ 1 no bolso. Eu terminei a faculdade com um emprego maravilhoso, com um carro novo quitado. Fui fazer a minha pós-graduação na melhor escola de finanças do Brasil, que é o INSPER. Paguei com o meu próprio bolso, e é uma escola cara, certo? Então, foi esse momento que me fez falar assim, não, eu não vou ser isso. Eu sou mais que isso. E foi essa mola propulsora que me fez ser inconformada com a vida. Só que, também, por um ponto, só o João falando, numa contrapartida, levando para a neurociência, eu aprendi hoje que nem todo mundo é assim como a gente. E tá tudo bem, porque senão nunca teria os destaques, né? Todos esses loucos no mundo. Sim, exatamente. Tem gente que não quer sair da zona de conforto e tá tudo bem. Mas eu era inconformada. Eu falei, você precisa sair, você precisa melhorar. Aí a pessoa, não quero. Você tem que entender que a pessoa não quer. Tá bom pra ela. E antes de ter esse conhecimento na neurociências, que cada personalidade tinha um jeito de ser, eu entendia que todo mundo era preguiçoso. Mas não, tem pessoas que gostam de viver na zona de conforto e tá tudo bem. Não é seu papel tentar resolver a vida dela e tentar salvá-la de uma coisa que ela não te pediu. Sim, e só pra contextualizar isso, tem uma coisa também, e isso às vezes, pela nossa personalidade, às vezes nos irrita, né? A gente vê assim, cara, tu tem tudo, por que tu não quer mais? Exatamente. Porque tu tem tudo pra ser maior, ter um potencial incrível. A gente vai falar, transformar o teu potencial em potência. Sim. E eu também tive essa clareza. Falei, cara, tem gente que não quer. Sim. Agora, uma coisa que me irrita, mas tem uma coisa que me irrita, depois que eu percebi isso, é que é uma palavra simples, chamada congruência. Beleza, se tu não quer fazer, ok. Mas também não queira ser mais Sim. do que tu tá disposto a fazer. Sim. O que muitas pessoas não entendem, né? E que depois que eu cheguei onde eu cheguei, eu levo e tento falar para as pessoas, não é sobre ter, é sobre ser. Sim. Então, quando você existe essa congruência que as pessoas te dão o ter. Sim. Autoridade, qualquer outra coisa. Mas você primeiro precisa ser. Entende? Essa é a diferença. E casa muito com esse seu pensamento da congruência. E quando a pessoa ela pensa em só ter e não desenvolver, não olhar um propósito, não ajudar uma pessoa, para mim é um prazer ajudar as pessoas. E de verdade, porque eu acho que todo mundo tem opção, tem a probabilidade, possibilidade de chegar mais longe, basta ela querer. Então, sempre as minhas amigas me pedem conselhos e eu tô sempre pronta para ajudá-las. Mas elas têm que ser congruentes, entendeu? Eu falo, gente, não fiquem se iludindo com dinheiro, fanzinhos. Isso não vale nada. O que vale é a diferença que você fez, o que você é. Isso, sim, tem valor. Entende? Fantástico. E, galera, eu gosto de fazer essa pergunta no final porque sempre a gente deixa aquele gostinho de você sair daqui, parar de ouvir esse podcast, seja no Spotify ou assistir no YouTube, de você sair pra agir. Esse é o intuito principal de tudo que eu quero fazer com esse podcast. É trazer pessoas que foram e fizeram acontecer. É aquela pessoa que vai lá e faz. Então agora, galera, queria muito agradecer a presença da Paty. Eu adorei esse papo. Tenho certeza que vamos manter um contato aí muito forte, porque foi maravilhoso. E, Paty, onde que a galera te acha nas redes sociais? Bom, eu tô no Instagram como pati.roveri. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu acabei desistindo de fazer, mas porque acabou virando a vida, que também chama Paty Roveri. E agora eu vou criar um TikTok também, porque eu depois daquilo que a gente viu ali em cima, que é um segredo. Depois daquilo que a gente viu aqui em cima, a chave deu uma virada, eu falei, opa,
Dá temos pra um fazer. negócio aqui, Exato. sabe? Porque eu tenho muita história pra contar. Então, é uma virada de chave. É um dia que você não tem... eu fui lá, vou fazer o podcast, não tenho expectativa de nada, aprendi um negócio, já tive um insight Sim. e tudo vai mudar tudo de novo. É sobre se expor às oportunidades, e isso é o que eu quero que vocês se inspirem sempre com essas histórias que a gente traz aqui, galera. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paty. Eu que agradeço, foi muito prazeroso, eu me senti muito lisonjeada pelo seu convite de verdade. Obrigado. E agradeço de coração você poder me ouvir, né? Agradeço Sim. você querer me ouvir, né? Não, claro, e, gente, é sobre o impacto, né? E eu conversei com a Paty, acho que uns 10 minutos antes, falei, cara, Paty, eu quero que tu conte essa história no meu podcast, é um projeto novo que eu tô construindo, então eu tô bem feliz com as pessoas que eu tô trazendo aqui. E, galera, não deixem de seguir a Paty, de acompanhar todos esses projetos, tudo que envolve transição de carreira, tudo que envolve você vai ir lá e fazer acontecer. É isso que é o nosso tema principal. Então é isso, meus amores. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença de todos. Vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.